Gente, boa noite. Gostaria de convidar todo mundo para sentar. Vamos começar então. Hoje primeira aula do Centro de Estudos do Hospital Horto. O tema hoje é do grupo de joelho e a gente vai falar sobre lesão do ligamento cruzado anterior. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, presencial, e também o pessoal nas mídias sociais do Hospital Horto. Qualquer dúvida do pessoal da mídia social, fica à vontade, pode enviar as perguntas e as dúvidas para o Gabriel, que ele está acompanhando online, e a gente vai conversando dessa forma. Então, o tema dessa apresentação é um tema bastante importante, porque na nossa especialidade de cirurgia de joelho, a lesão do ligamento cruzado anterior ela é muito importante e muito frequente. Os objetivos dessa apresentação vão ser discutir por que reconstruir o ligamento cruzado anterior, quais os problemas não solucionados com a reconstrução, o que melhorar, que enxerto usar, qual a melhor técnica e as tendências atuais da reconstrução. Então, em relação à importância dessa lesão, ela tem uma incidência de 0,24 para 1.000 pessoas ano, acomete principalmente a população jovem e fisicamente ativa. Nos Estados Unidos são realizadas 200.000 reconstruções ano e no mundo 400.000 reconstruções. E por que reconstruir o ligamento cruzado anterior? Então, a gente sabe que o ligamento cruzado anterior é uma estrutura muito importante na articulação do joelho, é um estabilizador primário e na vigência da lesão, esse ligamento ele deixa de gerar essa estabilidade antero-posterior do joelho. Então, o primeiro objetivo da reconstrução seria agregar estabilidade para a articulação. Na vigência da ausência da lesão, do funcionamento adequado do ligamento cruzado anterior, os meniscos são sobrecarregados, que são estabilizadores secundários, gerando lesão em função dessa ausência ou desse não funcionamento do ligamento. Então, como segundo objetivo, a reconstrução seria preservar os meniscos. Outro problema da instabilidade do ligamento cruzado anterior seria a evolução para lesões da cartilagem. Então, um dos outros objetivos da reconstrução seria a preservação da cartilagem do joelho. Então, a reconstrução do ligamento cruzado é um procedimento que melhora a função articular e permite os pacientes uma demanda física maior. Entretanto, apesar dos resultados encorajadores dos estudos no follow-up curto, o desenvolvimento da osteoartrose nos pacientes que foram submetidos à reconstrução com follow-up em torno de 10 anos mais longos, eles estão presentes. Então, a gente sabe que o paciente que sofre uma lesão do ligamento cruzado anterior, a reconstrução ela gera estabilidade, mas num longo espaço de tempo, follow-up de 10 anos, 50% dos pacientes evoluem com osteoartrose. Mesmo naqueles pacientes que durante a reconstrução apresentavam os meniscos íntegros. Então, essa questão da degeneração articular pós-lesão ligamentar e pós-reconstrução continua sendo um desafio hoje na nossa conduta. Então, esse é um artigo bastante interessante que mostra a importância da reconstrução, buscando uma reconstrução o mais anatômico possível. Então, esse autor ele fez um comparativo de pacientes submetidos à reconstrução, utilizando a reconstrução anatômica e a reconstrução não anatômica do ligamento. Ele conseguiu fazer marcações na cartilagem de acordo com a evolução do pós-operatório. E o que foi observado? Que a reconstrução anatômica ela acaba gerando uma preservação maior da cartilagem. Nos pacientes que a reconstrução não foi anatômica, foi observado uma degeneração, uma perda da espessura da cartilagem mais na borda lateral do côndilo femoral medial. Então, a reconstrução não anatômica
através desse artigo, a gente percebe que ela gera uma diminuição com o passar dos anos da espessura da cartilagem. Então esse é um outro artigo importante, bastante interessante. Ele avaliou 460 pacientes que foram acompanhados após a falha da primeira reconstrução do ligamento cruzado anterior. E 3 fatores principais foram identificados como fatores de causa para essa falha. Então, nós temos aquele grupo de pacientes que sofreram um novo episódio traumático, que corresponderam a 32% desses pacientes. A questão biológica também é um fator importante na falha da reconstrução e foi observado em 7% deles. E o erro técnico, que é o erro da execução da cirurgia, em 24%. O que chama a atenção aí do ponto de vista do erro técnico, quais são os principais erros técnicos observados nesse trabalho? Então, o mau posicionamento do túnel femoral foi o principal, seguido pelo mau posicionamento do túnel tibial. Então, como é importante durante a reconstrução, sabe que o slope tibial influencia diretamente na sobrecarga do ligamento cruzado anterior. Então, um slope aumentado maior do que 12, 13 graus já seria também um fator que contribuiria para um risco a uma reconstrução, a um sucesso do ligamento cruzado anterior. Então, um raio-x em perfil aí seria bastante importante na mensuração do slope tibial. Outro dado importante desse artigo, que eu achei que deve ser conversado aqui com vocês, é que eles observaram que a falha da reconstrução, ela não foi, na maioria dos pacientes, um grupo isolado. Então, sempre houve uma combinação entre um fator traumático associado a um erro técnico, ou um erro técnico associado a uma questão da biologia, ou uma outra combinação. Então, a presença de mais de um fator, ela foi bastante presente quando se falou e observou essas falhas nessa reconstrução. Um outro problema que a gente fala na lesão do ligamento cruzado anterior é essa pequena capacidade de cicatrização, diferente, por exemplo, do ligamento colateral medial, que é um ligamento extra-articular que tem um potencial bastante grande de cicatrização. Então, o ligamento ele tem uma característica, ele tem uma vascularização intrínseca limitada, ele sempre sofre, ele é um antagonismo do quadríceps, mesmo nas atividades diárias, então gera-se com a lesão, com a ruptura, uma translação significativa no sentido antero-posterior. Uma outra questão que a gente tem que discutir é em relação ao retorno ao esporte após a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, hoje ainda, a gente sempre recebe aquele questionamento, poxa, eu vou fazer a cirurgia e vou retornar à minha atividade física do mesmo jeito que eu tinha antes, que eu fazia antes? Então, esse artigo é um artigo bastante interessante, são 69 artigos, avaliando 7.556 participantes, e o que eles... É uma revisão sistemática com meta-análise, né? E eles observaram que 81% dos pacientes, após a cirurgia, eles retornaram à prática esportiva. 65% deles retornaram em nível pré-lesão e apenas 55% dos pacientes retornaram ao nível do esporte competitivo. Então, fica aquela questão, será que o que a gente faz hoje é satisfatório? O que é um sucesso após a reconstrução de um ligamento cruzado anterior para um paciente jovem, ativo ou às vezes para um esportista? Então, dessa forma, é possível imaginar que a reconstrução do LCA que nós realizamos não resolveu ainda o problema da degeneração articular no longo prazo, e não resolveu também a questão do retorno à atividade esportiva, principalmente para aqueles pacientes que precisam um retorno ao nível competitivo. Então, é interessante que para a gente melhorar os nossos resultados do ponto de vista de reconstrução ligamentar do ligamento cruzado anterior, é fundamental um conhecimento bem específico da anatomia, uma avaliação importante da imagem, então o raio-x panorâmico, o raio-x em perfil, a ressonância magnética, a escolha do enxerto adequado, a questão da biomecânica,
a biologia e o tempo de integração, que a gente vai discutir isso mais para frente, que é uma questão que a gente é sempre questionado, poxa, já posso voltar a jogar? Eu quero jogar, mas já são 6 meses, né? A questão da reabilitação, que ela é muito importante, a busca pela melhor propriocepção e, com certeza, avaliar os resultados clínicos dos nossos pacientes. Então, falando agora item por item, vamos discutir um pouco em relação à anatomia. Estou com um probleminha. Foi. Bem, a anatomia é importante, é fundamental a gente conhecer bem a anatomia para fazer a reconstrução adequada, né? Aqui nessa imagem é uma imagem de uma artroscopia mostrando um ligamento cruzado anterior íntegro. Então essa normalmente é a imagem que a gente encontra de um LCA íntegro. É importante saber que o ligamento cruzado ele tem 2 bandas, a banda anteromedial e a posterolateral. Na vigência da lesão, a gente consegue identificar na borda interior do côndilo femoral lateral algumas saliências ósseas, que são saliências que contribuem para a gente identificar durante a cirurgia a localização dessas bandas, né? Então, você tem a crista intercondilar lateral, que é também chamada da crista do residente, que ela vai nessa borda de anterior, né, para posterior, e a crista intercondiliana lateral, que ela corta perpendicularmente para posterior e que facilita a demarcação da banda anteromedial e posterolateral, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Com relação à biomecânica do ligamento, né? Então ele é formado pela anteromedial e pela posterolateral. Vocês podem observar aqui que essa nomenclatura ela se refere à inserção tibial. Então você consegue observar aqui a banda anteromedial na tíbia, né? E a posterolateral. A banda anteromedial e posterolateral elas são paralelas com o joelho em extensão, e com o joelho em flexão elas encontram-se cruzadas. Durante todo o arco de movimento de flexo e extensão, as bandas estão tensas, mas a banda anteromedial ela tem uma tensão maior entre 45 e 60 graus, então ela agrega bastante estabilidade com o joelho dobrado, enquanto que a posterolateral é mais uma estabilidade rotacional. Então, para ajudar a identificação dessas estruturas anatômicas do LCA, esses autores, o Bernard e Hertel, eles criaram um método radiográfico para auxiliar a identificação anatômica das 2 bandas. Então, é o método do quadrante radiográfico. Esse método ele foi criado com o joelho numa radiografia em perfil, onde você traça uma linha paralela à linha de Blumenstadt, que é essa linha vermelha aqui, e esse retângulo ele acompanha a posição posterior do côndilo femoral, distal e anterior. E aí você demarca 2 linhas, levando em consideração o ponto 0, 100% e 100% para anterior. E aí você consegue dividir esse quadrante em pontos para a localização mais adequada da sua banda. Então, a banda anteromedial, que é essa banda, deixa eu ver aqui, a banda anteromedial, que é essa branquinha aqui, ela fica no posicionamento da linha H, que é essa olhando nessa imagem, ela corresponderia a 25%, e a linha T, de anterior para posterior, 25%. Então aqui seria o centro da banda anteromedial. A banda posterolateral, ela ficaria no nível de 50% da linha H e 33% da linha T. Então aqui seria o centro da banda anteromedial, né, a branquinha, e azul da posterolateral. Então o centro do ligamento cruzado anterior seria um ponto, a intersecção, né, o ponto médio dessas 2 outras estruturas. Então aqui seria o centro do ligamento cruzado anterior. Entretanto,
a literatura, e esse artigo ele mostra que a linha de Blumensatt, ele não é sempre do mesmo tipo. Sugere a utilização de outro método, a não ser esse método do quadrante. Então, qual que é o nosso objetivo na hora de reconstruir, né? Então, é preservar e observar. Então, é fundamental, durante a sua reconstrução, você criar portais artroscópicos que possibilitem uma visualização ideal do remanescente, porque o remanescente, na realidade, ele mostra exatamente a característica individual e peculiar de cada paciente. Então, esses portais, eles devem ser criados de uma forma para você ter uma visualização bem nítida. A preservação das estruturas remanescentes também é muito importante, e acho que mudou muito do que a gente fazia antes, né? Alguns anos atrás, a gente entrava no joelho, a primeira coisa que a gente fazia era limpar e retirar o ligamento rompido para depois construir o novo ligamento, e muitas vezes perdendo exatamente esses parâmetros ideais que o próprio ligamento rompido ainda consegue nos fornecer. Demarcar o local escolhido, então baseado no que você visualiza na sua artroscopia e no que você tem de remanescente, podendo utilizar alguns métodos adicionais. Eu tenho usado com uma certa frequência, e a gente vai discutir isso depois, um guia, né, a grande dificuldade, eu acho que para a gente hoje, é achar o ponto ideal no fêmur, né? Na tíbia é mais fácil, porque está mais anterior e a gente tem sempre aquele remanescente bastante rico, mas para posterior, às vezes, a gente já perdeu, né, o local da origem do LCA no fêmur. Então, eu uso para ter como um padrão de critério aquele guia que a gente sempre usou para a reconstrução isométrica. Faço uma marca e a partir dali eu começo a ter um ponto de orientação para localizar o remanescente perto desse ponto. Em relação ao enxerto utilizado na reconstrução, então a enxertia você pode estar discutindo em relação ao autoenxerto, o aloenxerto, a utilização do patelar com os flexores, e em relação à técnica, né, a dupla banda com a banda simples, a técnica transtibial contra a portal medial e contra a outside in. Então a gente vai discutir um pouquinho, ver o que a literatura mostra, prós e contra em relação a essas escolhas. Então, do ponto de vista da literatura, quando você olha as publicações em relação aos benefícios do autoenxerto e do aloenxerto, a grande maioria dos artigos, eles não mostram diferença estatística entre os dois grupos para resultado clínico e índice de falha no curto prazo. Eu encontrei em 2015 uma revisão sistemática, que aí nesse caso era um grupo seleto de pacientes, eram pacientes extremamente jovens, com uma média de 25 anos e com alto nível de atividade física, militares, semiprofissionais e atletas de colegial, onde o índice de falha foi de 7:1. Então o autoenxerto ele apresentou um índice de falha muito menor do que o aloenxerto. Um outro artigo bastante interessante, agora bem recente, que na verdade é um guideline que foi publicado agora em 2020 pela Associação Ortopédica Japonesa, ele também contraindica a utilização do aloenxerto, né, descrevendo essa preocupação de um aumento de lesão com o uso dessa estrutura. Então, o autoenxerto, nós temos o tendão patelar, o tendão quadriceptal e os tendões flexores, que são os 3 tendões mais utilizados na reconstrução do ligamento cruzado anterior, e como vantagens do autoenxerto, uma menor transmissão de doenças, menor tempo de integração, desvantagens, o maior tempo cirúrgico e uma maior morbidade. O aloenxerto, então, o tendão de Aquiles, o tendão tibial anterior, o tendão tibial posterior, que são os mais utilizados. Como vantagens, menor tempo cirúrgico, menor morbidade e uma reabilitação mais rápida.
Como desvantagens, o alto custo, a disponibilidade, que ela é bastante, ainda no Brasil, ela é bastante pequena, e o risco de doenças, né? O haloenxerto também aumenta o tempo de integração e com consequente risco de maior alongamento do seu enxerto. Em relação à discussão, né, do patelar com flexor, eu sou de uma geração que eu aprendi a fazer a reconstrução usando, na maioria das vezes, o flexor, então já peguei aquela transição que vocês tiveram de fazer sempre com o patelar, né? Vocês tiveram muito mais experiência fazendo o patelar, e eu peguei aquela transição já para o flexor. E aí sempre fica aquela discussão, poxa, qual que é o enxerto ideal? Eu tenho esse perfil de paciente, é um atleta, é jogador de futebol, então o que a literatura mostra em relação à escolha do enxerto? Então eu fiz a busca na literatura e o que foi observado? Que o índice de falha do enxerto ela é não significativa para as duas possibilidades. Não há evidência para afirmar qual enxerto para a reconstrução do LCA. O tipo de enxerto não é um fator determinante no sucesso da reconstrução do LCA. Então, hoje, baseado no que a gente viu, que a gente buscou, não tem como afirmar que o patelar é superior ao flexor ou vice-versa. É claro que a gente tem algumas peculiaridades em relação a cada enxerto, né? Então, o patelar ele apresenta algumas vantagens e em alguns artigos é citado uma possível superioridade na estabilidade rotacional. Um retorno ao nível esportivo maior do que o flexor, mas isso também é discutido. Claro, ele tem um tempo menor de integração, e isso é uma coisa real. Como desvantagens, ele pode apresentar um risco maior à dor para ajoelhar, uma tendinite patelar, risco de fratura de patela durante ou após a cirurgia, porque você mexe no mecanismo extensor, mexe na patela, aumenta o tempo cirúrgico e aumenta a morbidade. Em relação aos flexores, como vantagens, é um tempo cirúrgico menor, uma morbidade menor e uma reabilitação mais rápida. Como principal desvantagem, o maior tempo de integração, esse é um problema, com risco maior de alongamento. Um outro tema que também já foi bastante discutido, hoje acho que nem tanto, né? Que foi uma fase que a gente parou para repensar se o caminho era aquele que a gente vinha fazendo ou não, era a discussão da dupla banda e da banda simples, né? Então eu trouxe 3 artigos. Esse artigo de 2015, eu achei um artigo bastante interessante porque é um artigo que tem uma casuística grande, né? A Suécia ela tem essa capacidade de ter uma coleta de dados e de informação bastante relevante. Então, é um estudo que foi realizado comparativamente com 16.791 pacientes. Com pico, eles apresentaram falência do LCA com pico e a revisão foi feita com um período de 2 anos. E eles não observaram diferença estatística, né, nas revisões com a banda simples e a banda dupla, do ponto de vista de avaliação clínica no primeiro e no segundo ano. Então, essa casuística, uma casuística grande, não foi evidenciado diferença no resultado das revisões desses pacientes do ponto de vista de banda dupla e banda simples. Esse é um outro estudo, um estudo randomizado, prospectivo, com 90 pacientes, com follow-up de 5 anos, e ele observou nesse artigo, né, de 2012, um maior número de revisões nos pacientes com banda simples. Mas ele não observou uma diferença estatística para as avaliações clínicas, né, o pivot shift, e do ponto de vista subjetivo de função, IKDC e o Lesion Score. Radiograficamente também não foi observado nenhuma diferença. Esse outro artigo é uma revisão randomizada, controlada, ensaio clínico comparativo entre a banda simples e a banda dupla. Foram 17 ensaios incluídos, com um total de 1.433 pacientes.
avaliado do ponto de vista do Lishon, do IKDC, do Tegner, do KT-1000 e através também do teste do pivot shift. Então, não existiu evidência suficiente para determinar melhor a eficácia entre a banda simples e a banda dupla. Entretanto, ele observou que existe uma evidência limitada dessa superioridade da banda dupla em relação à mensuração objetiva da estabilidade e na proteção da nova ruptura do LCA ou da nova lesão meniscal. Mas ele cita a necessidade de novos estudos para comprovação dessa suspeita. Então, falando em banda dupla e banda simples, a gente hoje, são poucos, acho que os colegas que fazem banda dupla, né? Não só pela crítica pelo custo, que aumenta muito o custo, aumenta o risco pelo fato de você também estar construindo, confeccionando mais túneis. Então você pega nos pacientes com lesões multiligamentares, onde você precisa fazer não só a reconstrução do LCA, mas às vezes um colateral medial ou um LCP, e aí você acaba tendo um conflito de vários túneis, né? Então, hoje a maioria dos cirurgiões, eles tendem a fazer uma banda simples. Em relação ao posicionamento dos túneis, né? Então, do ponto de vista técnico, ele é essencial para o sucesso da reconstrução, como a gente viu naquele artigo que mostram os principais erros, né? O erro da reconstrução do túnel femoral e o erro do posicionamento do túnel tibial. As complicações causadas pelo mau posicionamento não podem ser revertidas pelo tipo de enxerto, fixação ou reabilitação. Então, é fundamental encontrar o ponto ideal. No túnel tibial, esse autor, o Emmett Jacob, ele criou essa linha, né, numa radiografia vista em perfil para auxiliar a identificação do ponto ideal da reconstrução da confecção do seu túnel tibial. Então ele traça uma linha no slope tibial, né, paralelo, demarca na porção mais anterior 0 e na porção posterior 100%, e ele cita que o ponto 44% é o ponto ideal para a confecção do nosso túnel tibial. Então, é uma opção, mas muitas vezes a gente faz a reconstrução e a gente não tem, durante o nosso ato cirúrgico, essa possibilidade em campo de ficar fazendo essa pesquisa com imagem radiográfica. O túnel tibial, quando ele é localizado, posicionado mais anterior, ele traz problemas, né? Então ele gera o impacto do LCA, e isso pode gerar um déficit da extensão, dor, um alongamento e uma ruptura do enxerto. Então aqui vocês conseguem observar essa imagem de um paciente que apresenta uma reconstrução com o túnel tibial mais anteriorizado, né? Então lembrando aquela outra imagem que a gente viu do Jacob, a imagem mostra um túnel mais posterior. Bem, em relação ao erro posterior, né, do túnel tibial, ele vai gerar uma perda da flexão do joelho e um afrouxamento progressivo do LCA, uma flexão final. Em relação à técnica transtibial, né, então agora a gente vai entrar num outro tema que é bastante importante, e a gente aqui vai poder discutir que a gente tem alguns cirurgiões de joelho presentes, e isso é uma questão de preferência, na maioria das vezes, da técnica que cada cirurgião de joelho executa, né? Então, a transtibial é uma técnica rápida, de fácil execução, ela é muito realizada, foi muito mais realizada porque houve uma migração mais recentemente para a técnica por busca anatômica, né? E ela é uma técnica caracterizada pelo que você não tem uma liberdade grande de busca de confecção do túnel femoral. Por quê? A partir do momento que você faz a confecção do seu túnel tibial, você segue por dentro desse túnel a confecção do túnel femoral. Então, ela depende de um bom posicionamento, uma boa confecção do túnel tibial para você realizar
para você localizar o seu posicionamento femoral. E aí a gente vem para aquela discussão, né? É possível reconstruir anatômico com transtibial? Então, a gente sabe que a reconstrução a mais anatômica, ela é a melhor, porque ela gera, de certa forma, um funcionamento articular mais adequado, o que pode implicar numa menor degeneração, de uma evolução melhor a longo prazo para essa articulação. Então, esse artigo é um artigo bastante interessante, porque ele cita dois fatores que ele evidenciou. Então, ele fez um comparativo das reconstruções anatômicas e da reconstrução transtibial. E o que ele evidenciou? Primeiro, uma variabilidade muito maior da confecção do túnel quando você faz a técnica transtibial, diferente de quando você faz uma reconstrução anatômica, que o ponto ficou muito mais concentrado. Então, aqui você pega uma variação maior contra uma variação muito menor. E a outra questão é em relação à verticalização do seu túnel femoral. Então, ele observou 30 graus mais vertical para os pacientes que foram submetidos à reconstrução transtibial, se comparado com os pacientes que são submetidos à reconstrução anatômica, aqui nesse caso. Tá? Então, esse é um artigo bastante interessante, porque ele discute essa variação de técnicas. A outra questão, o outro artigo que também discute isso, é esse artigo publicado em 2015, e ele mostra o quê? Ele cita que uma forma de você chegar no footprint ideal anatômico do fêmur seria você confeccionando um túnel tibial mais posterior, mais na banda posterolateral na tíbia. Dessa forma, você consegue atingir 60% das vezes o footprint ideal no fêmur. Se você levar em consideração e posicionar o seu túnel tibial mais para anteromedial, mais para frente, você vai chegar lá em 4,4%. Então, mostra aí a dificuldade da técnica transtibial em chegar no ponto ideal no fêmur, baseado no posicionamento seu na tíbia, né? Uma outra técnica que é descrita é a do portal medial, né? É uma técnica caracterizada pelo uso de um portal acessório medial. Esse portal ele permite uma escolha independente do local ideal para a confecção do túnel femoral. Tá? Essa abordagem, ela necessita uma flexão muito grande do joelho. Tá? Então, essa é a grande crítica. Você, para conseguir fazer essa técnica, você tem que fazer uma flexão excessiva. E isso gera um aumento da pressão articular, um aumento do sangramento intraarticular e, às vezes, uma dificuldade de visualização. Um outro risco também é a proximidade com que você passa a sua broca na hora de fazer a sua confecção do seu túnel. Ela, às vezes, pode machucar o seu côndilo femoral medial. Então, essas seriam as duas críticas em relação a essa técnica do portal medial, além da necessidade de um outro portal. A técnica outside in é uma técnica que te dá uma liberdade muito grande da escolha do seu posicionamento femoral. Ela não tem uma relação, não depende em nada da confecção do que foi feito do túnel tibial, como da transtibial, né? Então, ela te dá essa liberdade. Você entra normalmente de fora para dentro e faz a confecção, então, no sentido inverso da técnica do portal medial. Uma crítica para essa técnica você tem que fazer uma incisão lateral, né? E dependendo do tamanho do seu joelho, às vezes você fica com um túnel curto, e isso pode ser um risco para a integração do seu enxerto. Então, essas são as 3 técnicas que a gente hoje tem disponível, que são as mais utilizadas, as mais realizadas aí pelos cirurgiões de joelho, né? Então, as 3 técnicas têm vantagens e desvantagens.
A transtibial, ela tem menos etapas, ela é um procedimento rápido e fácil e já tem um segmento de longa data, longo prazo. Como desvantagens, então, a dificuldade em atingir a inserção femoral, isso é uma coisa real e a gente discutiu aqui em alguns artigos. O túnel femoral ele fica verticalizado, mais verticalizado, em torno de 30 graus, e uma menor resistência rotacional. O portal medial, como vantagens, ele gera uma facilidade em atingir a inserção femoral. O túnel femoral ele é mais horizontalizado se comparado com a transtibial e uma maior resistência rotacional. Como desvantagens, maior tempo cirúrgico, o joelho fica em hiperflexão, risco de lesão condral do côndilo femoral medial, como eu havia dito anteriormente, e um rompimento também da cortical posterior, dependendo da sua profundidade de perfuração. Como vantagens da técnica outside in, então o paciente ele fica na mesma posição cirúrgica sempre, né, durante todo o ato, facilidade em atingir a inserção femoral e necessita de uma fixação cortical. Lembrando que a fixação cortical é a mais resistente de todas as fixações. Como desvantagens, às vezes o túnel femoral ele pode ficar curto e necessita de uma incisão lateral adicional. E aí, o que a literatura fala em relação às técnicas, né, do ponto de vista comparativo? Apresentam diferenças, vantagens e desvantagens subjetivas, riscos e benefícios. Então fica muito mais a critério do cirurgião, da sua experiência, da sua facilidade em encontrar o melhor ponto para fazer a confecção dos seus túneis ósseos. Com relação à cicatrização, então a cicatrização do ligamento cruzado anterior é um tema bastante importante. Por quê? Porque a cicatrização ela gera uma discussão principalmente com relação ao tempo ao retorno esportivo. Isso a gente depara esse questionamento frequentemente, não só dos pacientes, mas dos familiares, dos fisioterapeutas, às vezes do próprio clube, né, que a gente às vezes trata atleta de clube. Então essa questão do tempo ao retorno é sempre discutido. Então a gente avalia, e aqui existe uma questão de cicatrização, comparando a resposta do ligamento cruzado anterior, por exemplo, com a lesão do ligamento cruzado, a lesão do colateral medial. Então, se você for comparar do ponto de vista de proliferação celular, migração celular, produção de colágeno, tanto o colateral medial como o LCA, eles apresentam de forma igual. Quando a gente fala em inibição celular pelo líquido sinovial, ela acontece no ligamento cruzado anterior porque ele é um ligamento interarticular e não acontece no colateral medial. A formação de coágulo de fibrina, dessa forma, ela não acontece no ligamento cruzado anterior e acontece no colateral medial. Então, são dois ligamentos do joelho, um com potencial de cicatrização e o outro não acontece essa cicatrização. Então, tudo se dá em relação à resposta ligamentar à lesão. Então, a lesão extraarticular, você tem um processo inflamatório, você tem ativação celular e você tem remodelação. A lesão intraarticular, você tem inflamação, você tem regeneração ligamentar, proliferação, remodelação, mas sem formação de coágulo de fibrina. Então, você não tem a cicatrização desse ligamento. Então aqui é uma imagem, esse é um artigo também interessante que ele mostra o coágulo de fibrina com pontes sobre as extremidades da lesão do ligamento colateral medial, então toda essa área, e aqui a lesão, a cicatrização que não aconteceu na lesão do ligamento cruzado anterior, a ausência do coágulo. Então, continuando a discussão da cicatrização, quando a gente faz a reconstrução, a gente tem sempre essa preocupação da integração do enxerto, né? A literatura ela tem mostrado que essa integração ela demora muito mais do que a gente imaginava. E isso implica, então, em risco
para o retorno precoce à atividade esportiva. Tá? Então, esse aqui é um artigo bastante interessante, que ele fez uma avaliação dos pacientes com pós-operatório 6 meses, avaliando com 2 anos de evolução, com ele ainda não 100%, mas com muito mais revascularização se comparado com os pacientes com 6 meses. Então, é aquela questão, né? A gente libera o paciente, ele tem função, ele tem estabilidade, mas do ponto de vista de cicatrização, o tempo ele é importante e leva mais tempo do que a gente gostaria e do que, na verdade, a gente considera para liberar o paciente para a atividade esportiva. É importante também salientar que existe uma diferença da cicatrização do enxerto de acordo com o enxerto utilizado pelo cirurgião, né? O patelar aí, a literatura mostra que ele tem uma cicatrização mais rápida, de 6 a 10 meses, os flexores de 8 a 12 meses e o halo enxerto, que é a grande crítica, é 10 meses, 1 ano ou mais, né? Por isso, talvez seja uma das explicações para o alto índice de falha encontrado na literatura. Outro tema importante que a gente discute dentro da cicatrização, e isso é uma tendência e uma coisa que a gente está respeitando bastante, é a influência do tecido remanescente na cicatrização do ligamento. Se a gente pensar que o ligamento rompido, o remanescente, ele já é completamente pronto, bastante vascularizado, tem características proprioceptivas presentes, e a gente deixando esse tecido próximo do nosso ligamento, ele poderia, de certa forma, acelerar esse processo cicatricial da nossa reconstrução. Então, esses são os artigos que mostram que o tecido remanescente ele acelerou a cicatrização do enxerto, apresenta melhoras nas propriedades biomecânicas e um aumento da capacidade de equilíbrio. Então, defendendo essa estratégia da gente preservar sempre o máximo do remanescente, agregando não só como guia na confecção dos túneis ósseos, mas também pensando em cicatrização mais rápida e manutenção das características proprioceptivas do joelho reconstruído. Então, para finalizar, um outro tema que hoje a gente leva bastante em consideração na reconstrução do ligamento cruzado anterior seria a individualização de cada paciente, né? Os joelhos, o joelho de cada paciente, né, ele não é igual, né? Os joelhos não são iguais, né? Então, a gente vem, de certa forma, observando do ponto de vista anatômico, as características individuais de cada joelho, né? Então, às vezes, o ponto anatômico padrão não serve para um paciente de 2 metros ou para um paciente de 1,50 m, né? Então, a gente tem que levar em consideração a característica individual. Então, vários artigos mencionando também essa característica, né, de você levar em consideração o tamanho da inserção tibial e femoral. Então, os pacientes eles são avaliados com tomografia e você faz essa mensuração pré-operatória e você consegue identificar esses fatores. A medida também do intercôndilo femoral seria importante, tá? O comprimento do enxerto, então isso também ajudaria você na escolha do enxerto. Então a gente sabe que o tendão patelar, às vezes você não consegue o tamanho ideal no seu momento de reconstrução, às vezes você poderia se prevenir fazendo uma escolha diferente, sabendo anteriormente o tamanho. E o posicionamento também do túnel com essas imagens tridimensionais de tomografia seriam de bastante interesse. Então, para concluir, né, por que reconstruir o LCA? Para agregar estabilidade, prevenir degeneração e as lesões meniscais associadas. Quais são os principais problemas não solucionados hoje pela reconstrução do LCA? Então, a gente sabe ainda a longo prazo que os pacientes que sofreram lesão do LCA e foram reconstruídos, eles têm um potencial bastante grande para o desenvolvimento da osteoartrose, tá?
e nem todos os pacientes reconstruídos vão conseguir voltar ao nível esportivo prévio. Tá? O que a gente pode fazer para melhorar os nossos resultados? Então, buscar o máximo de informação em relação à anatomia, à biomecânica, à biologia, à reabilitação, à propriocepção, à escolha do enxerto individual, né? À imagem e aos resultados clínicos. Que enxerto que eu devo usar? Então a gente viu na literatura que você tem essa liberdade de escolha, porque não existe nenhum padrão ouro, tanto do ponto de vista de autólogo e homólogo. Na verdade, o autólogo ele seria melhor, seria a única situação onde ele vai mais para o autólogo. Patelar e flexor, não existe diferença. A melhor técnica, todas possuem vantagens e desvantagens, ainda sem padrão ouro. E qual a tendência atual seria essa característica da individualização do paciente, levando em consideração anatomia, idade, sexo, peso, profissão, demanda física e a expectativa principal do paciente. Tá, então, a gente finaliza aqui essa apresentação.